Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que ainda não me conhece, eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação de ensino à distância para profissionais de recursos humanos, e também da RHP Consultoria, que é uma consultoria na área de RH que atende empresas de todo o Brasil. E aqui eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas de RH com base na metodologia mais atual. Então, se você está aqui e quer continuar vendo mais conteúdos como esse, gosta de conteúdos como esse, aproveita e já se inscreva aqui no nosso canal, já curta esse vídeo para que você seja notificado e receba ainda mais conteúdos maravilhosos como esse. Combinado? Nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre plano de cargos e salários. Mas não é qualquer plano de cargos e salários, não. É plano de cargos e salários com base na metodologia mais atual do mercado, ou seja, com base nas competências. Então, sim, nós estamos falando de um plano de cargos e salários por competências. Eu até vou improvisar aqui contando uma história que eu nem ia contar, para te falar bem a verdade. Tinha algum tempo que eu não me lembrava dessa história, mas falando aqui agora para você, dessa questão do tema da nossa aula, eu me lembrei dela. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que eu tive contato com a metodologia do plano de cargos e salários por competências. Tem uns 10 anos atrás, eu trabalhava dentro de uma consultoria de RH e eu me lembro de ter visto sobre um curso que ia ter. Era um curso super raro, só tinha uma vez no ano. Acredito que é porque não tinha turma suficiente, não se falava muito sobre a metodologia por competências na época. E era um curso que tinha ali por ano desse curso. E eu me lembro de ver a ementa, o conteúdo programático, e achei super diferente, já que, como eu disse, naquela época não existia difundida essa metodologia. E eu me lembro de perguntar para uma pessoa da consultoria, que era a pessoa na época responsável pela implantação dos planos de cargos e salários nas nossas empresas clientes, né, dessa consultoria. Então, era a especialista no assunto. Eu me lembro de perguntar se ela achava que valia a pena eu fazer esse curso, já que era um curso, assim, muito caro. Principalmente falando de 10 anos atrás, era um curso que, na época, custava mais de R$5.000. E se a gente for parar para pensar em R$5.000 hoje e R$5.000 há 10 anos atrás era muito dinheiro, né? Era muito mais dinheiro significativamente do que hoje. É lógico que eu precisava da opinião de alguém para ter certeza que eu não ia estar investindo em algo que era furada, né? Digamos assim, já que, como eu disse, não se falava muito sobre o assunto. E eu lembro dela virar e falar assim: isso aí, usar competências no plano de cargo e salário, muito estranho. Isso aí não vai pra frente, não. Se eu fosse você, eu não gastava dinheiro com isso, não. Ela, na verdade, não entendeu o potencial. Eu entendi, quando eu li o conteúdo programático, eu fiquei animada, fiquei pensando, gente, isso faz muito sentido. Se for parar para pensar, isso faz muito sentido. Se isso aqui realmente funcionar, é uma ótima forma da gente fazer isso, é uma forma muito mais efetiva de se fazer isso. Mas talvez pelo fato de ela já estar há tantos anos fazendo do mesmo jeito, ela não enxergou aquilo como uma possível mudança que poderia acontecer ou algo que poderia ser melhor do que o que ela estava fazendo. E eu me lembro que, mesmo ela tendo dito isso, eu mesmo assim fiz. Sabe aquela convicção que você sente, aqui tem alguma coisa, isso aqui parece que realmente é um futuro? E eu fiz esse curso na época, investi, enfim, tudo que eu tinha, parcelei milhões de vezes, me privei de muitas coisas, eu não ganhava muito na época, 10 anos atrás, eu tô falando do início ali da minha carreira, né? Dos 3, 4 primeiros anos da minha carreira. Então, foi um grande esforço, mas eu via naquilo um grande potencial de metodologia para o futuro, né? E assim aconteceu. Eu fiz esse curso me fez apaixonar ainda mais pela metodologia. Eu comecei a fazer cursos de todos os subsistemas nessas metodologias. Vocês vão entender um pouco mais da minha história aí na nova era do RH. Mas a questão é, hoje isso é super difundido e hoje a forma que a gente fazia 10 anos atrás não é mais usual. Mas como é importante a gente ter essa mentalidade, esse feeling de saber se realmente aquilo que a gente está fazendo
a gente só tá acostumado a fazer daquele jeito, ou se realmente é a melhor forma de se fazer. Se realmente não existe outra forma melhor de se fazer, ou eu simplesmente tô acomodado, ou numa rotina que já me prende aquilo em ideias fixas do que eu acho, e não do que de fato acontece no mercado. Então, mas só pra gente já começar, inclusive, pensando, não deixe as carreiras dos colaboradores nas mãos da subjetividade dos líderes. Quando a gente pensa em metodologias antigas, o que acontecia? Acontecia da gente, sim, fazer toda uma pesquisa salarial, dividir em classes salariais, fazer uma tabela salarial, enfim, toda essa parte mais objetiva, mais matemática da questão do plano de cargos e salário já acontecia. Só que não existia uma clareza de como os critérios de promoção e progressão deveriam acontecer. Na época, e ainda hoje, muitos lugares, tá? Eu tô falando na época porque era só o que existia na época, mas hoje em muitos lugares ainda é feito dessa forma, onde os critérios de promoção e progressão são extremamente subjetivos. O porquê, o que são esses critérios? É o porquê a pessoa vai ser promovida, é o porquê a pessoa vai receber um aumento. Então, essa movimentação da pessoa dentro da tabela salarial, dentro do plano, ainda é muito subjetiva se você não segue uma metodologia. Então, não deixe nas mãos dos líderes. Lembra que eu falo muito sobre a lente pela qual o ser humano enxerga o mundo? Cada um de nós tem uma lente, né, que foi construída ao longo da nossa trajetória, em cima do que a gente viveu, em cima de contextos, em cima de situações, em cima de ambientes, de pessoas que a gente foi convivendo. E, naturalmente, isso tudo vai criando nossa forma de enxergar o mundo, nossa forma de enxergar as coisas. Só que o líder também tem, né? E o líder, ele tá liderando pessoas. Então, obviamente, aquele líder que ele tem uma lente mais boazinha, né? Que ele quer ser o amigo do time, ele quer ser realmente a pessoa querida. Ele vai sempre tender a lutar mais por aumentos para sua equipe, ele vai levar para a diretoria os desempenhos do seu time, ele vai levar argumentos, ele vai convencer. Se alguém do time chegar nele, né, pedindo um aumento, explicando, contando uma história, ele vai tender a se compadecer, vai tender a fazer alguma coisa a respeito, ou pelo menos a tentar. Enquanto um outro líder, que é o líder talvez mais rígido, que construiu a sua lente de uma forma mais fixada ali na rigidez, pode ser que para ele jamais vai se indispor com diretoria ou entrar no meio dessa situação para lutar por aumento para ninguém. Para ele, cada um realmente tem seu tempo, seu desempenho, na hora que chegar, vai chegar, e é isso. Então, a gente fica em um ambiente subjetivo, em um ambiente injusto, onde quem dita as regras de crescimento dessas pessoas são os líderes, e cada líder é diferente, cada líder tem um estilo de liderança diferente, cada líder tem um tempo diferente, tem uma visão para sua equipe diferente. Então, obviamente, pessoas de times diferentes vão se sentir injustiçados. E digo mais, muitas das vezes pessoas de um mesmo time se sentem injustiçados, porque às vezes o líder trata diferentes pessoas dos seus times. Tem mais preferência por umas pessoas do que por outras, não é assim? Então, de novo, a gente não deve deixar nas mãos dos líderes. Sim, assumir esse controle de critérios faz parte do nosso trabalho. E é por isso que é tão importante a gente pautar o nosso trabalho em uma metodologia atual, que seja mundialmente reconhecida, que traga algo que gera esse senso de justiça interna, ok? Que é o plano de cargos e salários por competências. Então, é por meio da remuneração e das suas políticas de remuneração que as pessoas elas podem planejar suas vidas. O salário, ele está diretamente ligado à vida dessas pessoas, obviamente, porque o que elas planejam para a vida delas, seja de férias, de viagem, final de semana, tá ligado ao salário, tá ligado a quanto entra ali na conta bancária delas, ok? Se elas vão mudar de casa, onde elas vão morar, o que elas vão fazer, o colégio dos filhos, tudo tá pautado enquanto entra de salário. Então, obviamente, a remuneração, ela impacta no planejamento de vida desses colaboradores. E para alcançar os melhores resultados, as empresas elas têm que definir e planejar adequadamente como que vão ser definidas
essas atitudes de remuneração. Ou seja, quais são as políticas, os critérios, por onde vai perpassar, quantos níveis, quantos steps, como é que vai ser construída essa tabela, ok? Obviamente, também pensando em correção monetária, como é que vai ser isso ao longo do tempo, como é que vai ser o procedimento, o processo, a metodologia. Então, eu preciso disso tudo muito claro para que eu seja assertivo e justo. Por último aqui, a última frase é importante. Objetivando o melhor desempenho das pessoas. Aqui já deu, um spoiler, uma clareza do que a gente está falando. Ligação da nossa política salarial com o desempenho dessas pessoas. Guarda isso que a gente já vai voltar. Então aqui a gente tem uma política de remuneração que considera o desempenho das pessoas, só que não qualquer desempenho. Se você quer implantar um plano de cargos e salários por competências e você vai utilizar o desempenho das pessoas como critério aqui de política salarial, não adianta você usar a avaliação de desempenho que você hoje está usando, que é aquela que é o mesmo formulário para todo mundo, que é aquela que não é efetiva, que você não mapeou critérios. Se você usar essa avaliação e depois pegar essa nota, esse desempenho e usar aqui dentro do seu plano de cargos e salários, você vai ter uma tragédia. Porque, de novo, as pessoas vão se sentir injustiçadas, porque se elas foram avaliadas injustamente e elas ainda crescerem aqui injustamente ou não crescerem, ou pior, deixarem de crescer injustamente enquanto o coleguinha está crescendo injustamente, isso é muito pior. Concordam? Como isso traz um sentimento muito mais negativo do que simplesmente não fazer nada. Então é muitíssimo importante que essas coisas estejam interligadas. Tá vendo como faz sentido? Para eu ter um plano de cargos e salários por competências, utilizando o desempenho, eu preciso que minha avaliação de desempenho também seja na mesma metodologia, usando também as competências, os mapeamentos, a assertividade, porque daí sim, a nota que vem de cá, ser usada aqui, vai ser justo, vai fazer sentido, vai estar tudo dentro do mesmo método, da mesma visão. Aí sim, eu tenho uma coisa que funciona. Então aqui, a gente vai estar utilizando todas aquelas bases das competências técnicas, comportamentais, organizacionais, os indicadores, enfim, tudo isso para critérios de política salarial. Tudo bem? Então, qual que é a importância de um plano de cargos e salários que funcione, que seja efetivo dentro aí da metodologia por competências? Linguagem única. Então, você tem uma linguagem única, não tem mais dessa de o meu líder é bonzinho, o meu líder é rígido, não interessa. Existe um critério claro, objetivo, existe política, existe método, existe procedimento, não tem mais essa do líder ter suas próprias vontades nesse processo. Ou a pessoa tem os critérios, ou a pessoa não tem, ou a pessoa tem quadrado, ou ela não tá. Não existe mais interferência da subjetividade, e isso faz com que eu entenda por que meu colega recebeu aumento e eu não. Eu tenho clareza, porque ele se encaixou em alguns critérios que eu não me encaixei. Então, eu agora tenho nas minhas mãos uma autorresponsabilidade de ir atrás, de me encaixar nesses critérios para um próximo ciclo. Entende como fica claro e acaba com esse senso de injustiça? Perfeito. Tratamento igualitário para todos os colaboradores, manutenção de salários competitivos. Se a gente está aplicando um plano de cargos e salários de uma metodologia que funciona, uma das etapas desse processo é olhar para fora, é olhar para o mercado. É fazer uma pesquisa salarial nesse mercado, é entender, remuneração desse mercado, é usar esses valores para uma tabulação assertiva com método para criar a minha tabela salarial. Então, obviamente, eu também tenho a possibilidade de manter dentro da minha empresa salários que sejam mais competitivos com o mercado. Então, eu deixo de perder pessoas para outras empresas que pagam mais porque eu estou desadequada do mercado, porque a minha empresa está abaixo do mercado. Eu passo a estar dentro do mercado e isso, obviamente, favorece a atração, retenção de pessoas. Remuneração por desempenho e competências, essa é uma grande importância, porque o que é eu remunerar alguém em cima de algo? É eu estar falando para essa pessoa, fulano, bote a sua energia aqui que você vai ser recompensado. Então, o aumento aqui, a política salarial, o plano de cargos e salários, enfim, uma promoção, a progressão, o aumento salarial, é uma recompensa de algo. Se eu determino muito bem esse algo, e esse algo é algo que é importante para a empresa e que ela quer estimular as pessoas a
andarem nessa direção. Então, eu também estou contribuindo, não só para que essas pessoas aumentem o desempenho delas, porque elas vão aumentar o desempenho delas, se eu falar para elas assim, olha, se você tiver a sua avaliação de desempenho for acima de 7, você já atingiu um dos critérios, já está elegível um dos critérios para você, no próximo ciclo de plano de cargos e salários, você mudar de step. Opa! Então, o que eu preciso fazer para melhorar meu desempenho? Deixa eu ver a minha última avaliação de desempenho, no que eu não tô tão bem, como eu posso melhorar, vou atrás de fazer um curso, vou prestar mais atenção nisso. Obviamente que eu vou me esforçar para o meu desempenho atingir aquilo, porque eu quero a recompensa. Então, não só aumenta o desempenho o desenvolvimento dessas competências, como eu também contribuo para a estratégia da empresa. Porque se essas pessoas estão aumentando o desempenho, obviamente, aumentar o desempenho é bom para a empresa, porque ela tem colaboradores com maior desempenho, então ela também está com maior produtividade, ela também está com maior resultado, ela também está entregando produtos e serviços melhores, ela também está usufruindo, colhendo frutos disso. Então, o desempenho das pessoas é importante para a empresa, a gente tem que utilizar isso como um caminho para a recompensa. E como a gente acaba desperdiçando essa oportunidade, não é mesmo? Como a gente acaba colocando critérios aqui de promoção e progressão que não são assim tão relevantes para a empresa e a gente desperdiça essa grande oportunidade aqui de direcionar as pessoas para um lugar que a empresa quer, em cima de uma recompensa que é tão importante que é o nosso plano de cargos e salários. De novo, consequência, aumenta a produtividade, né? Por conta de tudo isso que eu tô falando para você. Remuneração é vista como fonte de agregação de valor, porque você já tá ali fazendo parte de uma empresa que tá medindo o seu desempenho, que tá te dando feedback, que tem uma cultura de feedback, que tá te treinando, te desenvolvendo e que ainda tá te dando uma recompensa de remuneração por isso, opa, então a remuneração é um agregador de valor. Mas eu tô vendo valor em várias outras coisas. Não é só a minha remuneração que me prende nos locais. A gente tem pesquisas hoje que falam sobre isso. Só o salário não prende mais ninguém dentro de uma empresa. Se você tem um salário bom, mas você tá dentro de uma empresa com um clima organizacional ruim, que não te desenvolve, que não te dá feedback, que não te avalia de uma forma de você entender o seu desempenho, que nos comunica, que, enfim, que tem uma comunicação violenta, salário não prende mais. Somente ele não. Ele tem que estar acompanhado por outras coisas que agregam valor. Aumento da credibilidade do RH e do nosso trabalho. Porque sim, imagine só você implantando dentro de uma empresa um plano de cargos e salários desse nível. Já imaginou? Você sendo a pessoa responsável, a pessoa à frente desse projeto, a pessoa que vai implantar todas essas etapas, criar uma política de remuneração, uma tabela salarial, implantar esse processo, treinar os líderes e deixar tudo redondo. As pessoas sabendo o que elas precisam fazer para crescer, se sentindo justiçadas, os líderes também felizes, porque eles não precisam também mais usar nenhum neurônio deles e nem se indispor com nenhum colaborador da equipe, tá tudo às claras, ele sabe como liderar, ele sabe como conduzir, tem processo, ele não se envolve mais ali nos pormenores de subjetividade do time, ele tá feliz também, a empresa tá feliz. Por quê? Porque, obviamente, ela tá ganhando em colaboradores mais produtivos, com maior desempenho. E você, se a pessoa por cima disso, olha só como você vai ser visto e vista por essas pessoas, colaboradores, líderes, diretoria, donos de empresa, de outro jeito. Percebe? Porque você vai estar impactando diretamente no trabalho delas e no resultado delas. Você vai estar deixando um impacto imenso de uma coisa que realmente muda a órbita da empresa. Deixa seu legado de verdade. Olha só, isso sim é o que a gente quer, né, para o nosso trabalho. E eu até trouxe aqui para você comprovação de que essa metodologia funciona, de que aplicar isso dentro da empresa nesse nível, o quanto isso retorna para a sua vida profissional, o quanto isso realmente te faz ser enxergado, visto como um profissional diferenciado e, consequentemente, você colhe os frutos disso. Dá uma olhada aí, por exemplo, nessa primeira aluna aqui do Instituto RH na Prática, que disse o seguinte, ó: quero dividir contigo uma conquista minha ou nossa. Acabei de passar em um processo seletivo onde eu apresentei um projeto de gestão por competências, que é isso que a gente está falando aqui. Obrigada por dividir conosco seu conhecimento. Que Deus retribua tudo isso que estás fazendo por nós, RH Lovers. Olha isso. Isso aqui é poder. Se numa entrevista você chega com um projeto e já é visto diferente, imagina você aplicando isso no dia a dia da empresa, construindo essa imagem no dia a dia.
Olha aí a Pamela, foi o que aconteceu com ela, ó. Hoje quero deixar minha gratidão por todo o conhecimento compartilhado. Eu apliquei os conteúdos do GPC na empresa que eu trabalho e essa semana eu fui promovida. Eu tô muito feliz. Olha só que incrível. Todas essas pessoas são alunas minhas que aplicaram a gestão por competências dentro das empresas, mostraram esse conhecimento, elas sendo as pessoas detentoras desse conhecimento e também pessoas que são capazes de aplicar esse conhecimento e, obviamente, elas foram vistas de maneira diferente. E tem mais, ó, olha aí o Lucas. Ele disse o seguinte, ó, eu já havia feito a implantação do recrutamento e seleção por competências e deu muito certo. Além disso, já vinha conversando com ela, né, com a empresa, sobre a necessidade de estruturar um RH. E olha o que ele diz, que depois da apresentação do projeto e da aprovação, ela já bateu o martelo sobre a aprovação do projeto. Vou deixar o comando do setor de recrutamento e seleção e vou trabalhar como consultor interno, ou seja, um HR Business Partner. Olha aí, outro depoimento, para te mostrar que é real. Elis, quero te agradecer por todo o conhecimento e suporte. Comprei o seu curso de GPC e, através do seu ensino, consegui fechar o meu primeiro cliente de consultoria. Então, para quem tem o sonho de fazer consultoria, também serve. Por que serve para todos os cenários? Porque isso impacta em você como profissional, independentemente do cenário que você esteja inserido. Ok? Maravilha! E quais são as consequências, então, da empresa não ter um programa de plano de cargos e salários que funcione? Subjetividade, e isso é péssimo, tá? Cada um fazendo do seu jeito, cada líder fazendo do seu jeito, com a sua lente. Isso traz um senso de injustiça e é péssimo. Traz uma falta de controle da empresa sobre as coisas. Reclamação de comparações internas. Claro que eu vou comparar. O fulano cresceu e eu não? Como assim? O fulano faz muito menos que eu. Porque não tá claro os critérios. Porque não tem critérios. Foi achômetro do líder. Então, obviamente, isso gera mais insatisfação. Perder pessoas pro mercado por conta de salário baixo, porque não tá competitivo, porque não fez uma pesquisa salarial. Questões trabalhistas e sindicais. Óbvio, porque se você não tem um plano de cargo... Vamos lá, vou até contextualizar vocês. Sabe a lei de isonomia salarial? Perfeito. Acho que todos vocês sabem que pessoas do mesmo cargo têm que ter o mesmo salário, né? Só que a lei de isonomia salarial, ela existe justamente para nortear as empresas que não têm suas próprias regras, definidas em uma metodologia que realmente seja aceita no mercado. Então, ali precisa valer a lei, né, que permeia todas as empresas. Porém, se você tem um plano de cargos e salários, e por plano de cargos e salários eu tô falando realmente de uma estruturação, seguindo uma metodologia, você conseguir comprovar ali todas as suas planilhas com seus cálculos, você ter um manual do seu plano de cargos e salários com critérios de promoção e progressão, ou seja, uma política salarial justa. Também não adianta você colocar lá critérios completamente mirabolantes, que são injustos, que são preconceituosos, que a justiça não vai aceitar mesmo, mas fazer uma coisa certinha, com critérios justos, desempenho, coisas que sejam medidas, critérios internos e que sejam atingíveis e que façam sentido. Se você tem isso estruturado, o que passa a valer é o seu plano, perfeito? Antigamente precisava até homologar isso. Hoje em dia nem homologar precisa mais. Se tiver algum tipo de fiscalização e você tiver toda essa documentação que comprova que o seu plano é realmente profissional e que tem critérios justos, o que vale é o seu plano. Tudo bem? Então, olha só que legal. Se você não tem um plano de cargos e salários feito de uma maneira que realmente é efetiva, você corre risco de questões trabalhistas, ok? Clima organizacional ruim. Por quê? Porque, obviamente, se o meu colega tá recebendo promoção e eu não entendi o porquê, eu me acho mais capaz que ele, ninguém me explicou os critérios, e o líder dele é de um jeito e o meu é de outro, eu me sinto injustiçado, e o meu líder gosta mais do meu colega do que de mim, isso gera clima ruim. Você concorda? Fica um clima de competição, um clima de injustiça e, obviamente, a remuneração é vista como um custo a ser reduzido. Se não existe um estímulo dessa remuneração ser uma recompensa de algo que a empresa quer e simplesmente é uma remuneração nada atrelada a desempenho ou aumento de efetividade e produtividade, a empresa vê aquilo como gasto. Porque, de fato, não está tendo retorno nenhum com aquilo. Uma coisa é você estar dando um aumento para alguém, mas esse alguém também está aumentando o desempenho dela para com você. Outra coisa muito diferente é você dar um aumento para alguém que continua exatamente com o mesmo nível de entrega de antes. Então, nesse sentido, é visto como um custo que tem que ser reduzido. E aí a empresa passa a olhar a sua área de remuneração de uma maneira errada, ou incompleta, ou ainda desatualizada.
Quais são os erros, então, que normalmente nós, como profissionais de RH, tendemos a cometer quando o assunto é plano de cargos e salários? Usar uma metodologia desatualizada, justamente porque você não está se atualizando, e aí o que acontece? Corre o risco de estar usando algo que não é mais usual. Deixar os critérios de crescimento na subjetividade de cada líder, a gente já viu que, a gente vai cortar esse mal pela raiz. Utilizar critérios de crescimento somente pautados na técnica. Lembra que eu falei que a gente perde muita oportunidade de não estimular alguma coisa que é importante para a empresa utilizando a política de remuneração como recompensa? Então, se você está simplesmente remunerando as pessoas pela parte técnica, ou seja, sei lá, fez uma pós, trouxe o diploma para a empresa, ganhou um aumento. Completou 5 anos, então todo mundo que completa 5 anos ganha um aumento. Ou a pessoa agora tem X anos de experiência, ela ganha um aumento. Só pautado na técnica. A gente tá perdendo também aqui uma grande oportunidade de reforçar essas pessoas a terem desempenhos comportamentais também. A gente viu como é importante a gente entender essas pessoas, se elas estão bem tecnicamente, mas elas não estão bem comportamentalmente, elas estão desalinhadas, a empresa também tá no prejuízo com isso. Uma pessoa que gera um clima organizacional ruim, uma pessoa que tá no lugar errado, tá se esforçando ali fora da sua zona de conforto, sua produtividade fica prejudicada. Tudo isso não é uma coisa que faz sentido hoje em dia mais. A gente já entendeu que o ser humano é composto por comportamentos, técnicas e também adequação cultural. Então, eu fazer todo um plano somente na parte técnica tá desatualizado, ok? Então, utilizar também critérios de crescimento pautado no tempo, até já tinha dado spoiler. Imagine só, você fala para as pessoas o seguinte: olha, fulanos, a nossa política é o seguinte, quando completou 5 anos de empresa, ganha um aumento de X%. Eu acabei de entrar, vamos supor que eu tenho 1 ano de empresa ali, e eu tô super animada, super empolgada. Aí eu trago inovações, trago ideias, eu trago sugestões, eu melhoro o processo, eu melhoro o procedimento e, obviamente, nada disso conta para eu ganhar nenhum tipo de aumento. Por quê? Porque eu não tenho 5 anos de empresa ainda. Aí no meu 2º ano, eu já percebi que, não adianta ficar trazendo ideias, nada vai mudar, eu tenho que completar 5 anos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o mínimo que esperam de mim, só para eu não ser demitido até fazer esses 5 anos, para eu completar os 5 anos e ganhar o meu aumento. Porque o que adianta eu ficar trabalhando mais do que os outros, trazendo inovações, me preocupando mais que os outros, se todo mundo tá esperando completar os mesmos 5 anos? Se isso não vai contar. Se o fulano que fez o básico e eu que fiz muito, vamos ter o mesmo aumento quando completar 5 anos. Porque você tá passando a mensagem errada. Você tá passando a mensagem o quê? Para nós, o desempenho não importa. Para nós, o que importa é você ficar na empresa durante 5 anos. Então, cuidado também. O tempo de empresa pode ser utilizado? Pode, com certeza. Ele pode ser utilizado como um dos critérios. Pode ser utilizado como um critério limitador. Por exemplo, precisa ter o desempenho X e também, para ser promovido para o cargo Y, precisa ter no mínimo 2 anos de empresa. Por quê? Porque subentende-se que alguém que já está esse tempo dentro da empresa já conhece os processos XYZ que são importantes para esse cargo. Pode-se, então, utilizar tempo de empresa como critério? Pode. Como um dos critérios, que seja limitador e não como único critério. Maravilha. Não ter níveis de evolução dentro do próprio cargo é um erro. Já viu aquelas empresas que você e tem o seu chefe dentro da sua área, certo? E que você já tá ali há algum tempo e você sabe que você só vai ser promovido, ou seja, você só vai receber um aumento se você for promovido, e que você só vai ser promovido o dia que seu chefe sair da empresa. E aí você olha pro seu chefe e você olha e pensa: nossa, eu tô lascado. Porque esse chefe já tá aqui tem 15 anos e ele não vai sair daqui nem tão cedo e, obviamente, não vai ter espaço para eu crescer aqui dentro. O que você tá passando de mensagem, então? Que se não tem um cargo acima para a pessoa ocupar, ela não vai ter o sentimento de crescimento. Quando, na verdade, crescimento não é somente crescimento de cargo, mas é também evolução no seu próprio cargo. Então, a política salarial que funciona, ela tem não só promoções, mas também progressões. Você consegue progredir no seu mesmo cargo, horizontalmente, não somente verticalmente, ok? Então, você no mesmo cargo, você vai tendo aumentos, vai pulando steps, vai pulando níveis, vai sentindo que você está evoluindo, porque de fato você está, sem necessariamente precisar esperar desocupar um cargo para você poder ter algum tipo de sentimento de crescimento. Quais são os requisitos para você ter, então, uma implantação de plano de cargos e salários? Ou seja, precisa ser coisas que precisam ter sido implantadas antes do seu plano de cargos e salários. Como a gente já falou,
a avaliação de desempenho é uma das coisas aqui que a gente utiliza. Então, obviamente, todos os pré-requisitos da avaliação de desempenho vão estar aqui. Descrição do cargo, mapeamento das competências técnicas, mapeamento das competências comportamentais, das organizacionais, dos indicadores de competências, os indicadores de performance, que são os KPIs, a definição dos grupos de similaridade e grau de cada grupo, que faz parte do mapeamento correto de competências, o resultado da avaliação de desempenho, como a gente viu, e eu coloquei o resultado dos treinamentos aqui como um bônus, porque muitas empresas gostam de utilizar os dados do treinamento como critério de promoção e progressão aqui na política salarial, ou seja, precisa ter participado de no mínimo X% dos treinamentos, precisa ter tirado um nível de efetividade nos treinamentos de no mínimo X, ou seja, precisa estar dando importância para os treinamentos e para o seu desenvolvimento. Você pode colocar dessa forma também. Olha esse nível, inclusive. Dá só uma olhada. Isso aqui eu trouxe só uma parte, vê que eu trouxe só a estrutura administrativa e a técnica, mas teria ali também uma estrutura executiva, tá? Uma estrutura, dependendo da sua empresa, uma estrutura operacional. Nesse caso, eu trouxe só uma parte, mas só para vocês entenderem, os cargos estariam dentro da sua própria estrutura, dentro da sua classe salarial, e ele conseguiria, então, percorrer tanto steps, que é essa parte horizontalmente aí pro lado, quanto em níveis, nível 1, 2 e 3 aí de cada cargo. Tá vendo como realmente a gente às vezes fica esperando a valorização, mas a gente não tá fazendo tudo que a gente poderia estar fazendo no nível que a gente poderia estar fazendo? Às vezes a gente quer sim ser reconhecido como um profissional de outro nível, mas a gente ainda não está fazendo entregas de outro nível, percebem a diferença? Então quais são as etapas para a implantação de um processo de plano de cargos e salários por competências? Avaliação dos cargos, classificação desses cargos, fazer uma pesquisa salarial no mercado. Depois eu vou tabular a minha pesquisa salarial para poder criar a minha tabela, que mostrei agora um pedaço de um exemplo para vocês. Depois, implantação da política, que é justamente essa definição dos critérios de promoção, de progressão. Depois eu vou criar um manual de plano de cargos e salários, que é um documento que registra tudo isso para que todo mundo tenha acesso e tenha clareza, então, de como funciona o plano. E falando de critérios, eu até já disse, mas reforçando, tá? São as regras do jogo. Depois de terminar de implantar, quais são as regras desse jogo, né? E aqui eu até trouxe algumas sugestões de política que você pode utilizar, de critérios que você pode utilizar. Claro que para a política, para os seus critérios funcionarem dentro da sua política, tem que estar voltado para a estratégia da empresa, tem que fazer sentido para a estratégia, tem que ser clara e objetiva, tem que valorizar os profissionais que estão dentro da organização e, obviamente, tem que criar condições para atrair, reter e motivar. E eu trouxe aqui dois critérios importantes. Um é o desempenho. Isso aqui é obrigatório dentro de um plano de cargos e salários por competências. Todos os outros critérios que você quiser colocar, eles são um extra e você pode, mas os obrigatórios são esses aqui para se configurar como um plano de cargos e salários por competências, que é a avaliação de desempenho por competências no próprio cargo da pessoa. Então, você vai definir um coeficiente de desempenho do colaborador, qual que é a nota que ele precisa atingir para estar elegível aqui nesse critério. E ele, obviamente, vai estar sendo avaliado no seu próprio cargo. Porém, existe um segundo critério em casos de mudança de cargo. Então, se eu vou passar do cargo de analista para o cargo de coordenador, por quê? Porque existe essa possibilidade, está vago esse cargo, e a empresa quer saber se eu, então, faz sentido eu crescer. Além de ir bem no meu cargo, eu preciso também ser avaliado nas competências deste cargo que eu vou ocupar. Então, eu passo por um processo interno de entrevista por competências. Dá uma olhada na nossa live de recrutamento e seleção por competências, que tá a gravação aqui para você entender mais sobre isso. Então, esse colaborador passa por uma entrevista por competências e uma avaliação ali se de fato ele está enquadrado no cargo que ele vai ocupar, no novo cargo que ele vai ocupar. Porque pensa comigo, o que mais acontece são empresas perdendo bons colaboradores nos cargos que eles ocupam, porque eles são muito bons nos cargos que eles estão hoje, e aí coloca em outro cargo sem nenhum tipo de avaliação, e a empresa ganha um colaborador ruim em outro cargo. Por quê? Porque ele estava com todas as competências comportamentais e técnicas alinhadas para este cargo, mas ele ainda não estava com as competências comportamentais e técnicas alinhadas neste cargo. Porque a gente aprendeu que no mapeamento de competências isso é diferente. Cargos são diferentes, possuem atribuições diferentes, o que significa
que então também vão ter competências técnicas e comportamentais exigidas diferentes. Então, aqui é uma segunda etapa importante do plano de cargos e salários por competências, que é a pessoa passar por uma avaliação no cargo que ela irá ocupar, no novo cargo que ela irá ocupar. Porque ela não só precisa estar bem no cargo que ela ocupa, como ela também precisa comprovar que ela está apta para ocupar esse cargo que ela vai ocupar. Outros critérios sugeridos: tempo. Lembra, não como critério de crescimento, mas como critério de limitação do crescimento. Projetos de melhoria, você pode propor que a pessoa tenha ali que apresentar um projeto de melhoria da área dela para poder estar elegível. Participação e desenvolvimento dos treinamentos, como eu tinha dito. Então, você pode colocar outros critérios aqui. Ó, aqui é um modelo, é um pedaço, da verdade, do modelo do nosso manual de cargos e salários, que é aquele documento que no final vai ficar pronto, com tudo que a gente fez no nosso plano de cargos e salários. Então, olha só esse nível. Eu trouxe só 2 páginas. Um manual de plano de cargos e salários, normalmente ele tem umas 50 páginas, porque ele detalha, no detalhe, cada um dos pontos do seu plano de cargos e salários, dividido por estruturas, por cargos, critérios de crescimento, os cálculos. Então, é aonde vai se basear, vai formalizar tudo que foi feito. Esse é um nível de detalhe que, se você sabe fazer, você também tá de outro nível, ok? Então, você vai dizer como é que foi constituída a sua estrutura salarial, como é que vai ser a administração desse plano, quem que vai administrar, quem que são as pessoas envolvidas, o procedimento para isso, os critérios para movimentação de pessoas. Então, tem uma série de questões que você vai colocando por aí. Depois de feito o seu manual, você vai para enquadrar essas pessoas, pegar as pessoas que estão hoje na empresa e vai enquadrar ela nos novos steps, nos novos níveis, depois de você ter feito essa pesquisa. E claro, para isso tem sugestões que você pode dar para a empresa de como esse enquadramento vai acontecer, para que não haja um impacto muito grande ali no caixa da empresa. Você tem várias formas de fazer esse enquadramento e a empresa vai optar pela forma que mais fica confortável para ela. E por último, a implementação, que é de fato botar o plano ali para rodar, né? Fazer com que ele aconteça e ir fazendo ajustes ao longo desse processo. Foi um prazer estar com vocês, um beijo no seu coração e a gente se vê na nova era do RH.